Olá, pessoal. Estamos começando mais um Fazeres Pedagógicos. Hoje é uma forma nova, né? Nós, na verdade, optamos por fazer gravações, né? Pois o número de registros do Herera, ainda bem, né, Itara, nos surpreendeu. Na verdade, nós tivemos 34 registros de projetos do Herera, de 30 escolas. Então, nesse sentido, a gente achou que fazer uma live seria muito pesado, né? Uma live, então a gente vai fazer 4 encontros, 4 gravações e lançaremos. Rayane, bota aí nosso cronograma aí para o pessoal já saber, né? Acompanhar. Então, nós vamos no dia 6 de novembro, vai ser lançado essa gravação que estamos fazendo aqui, eu e a Tara, que vamos conversar sobre o ERER e EAB na educação especial. Dia 13 vai ser na educação infantil, dia 20 no ensino fundamental, e finalizamos o nosso Novembro Negro, né? Foi bastante simbólico isso aí, foi muito legal isso aí, né? Lançar esses projetos ERER e EAB no mês tão significativo, né? E então nós vamos terminar dia 27 com o pessoal que vai apresentar os projetos da EJA e do ensino médio, né? Então esse é o nosso cronograma. Nós hoje vamos falar sobre a educação especial. Na verdade, né, nós temos 6 escolas, ou 6 espaços, né, porque uma delas, o Instituto Crescer, ele não é uma escola, né, ele é um espaço vinculado ao CEMET, Paulo Freire. Então, nós temos 6 espaços na rede municipal que tratam de educação especial. Deixa eu ver, até anotei os nomes, né, a Lígia Verbuck, o Salomão Atnick, Eliseu Paglioli, Tristão Sucupira Viana, Lucena Borges, Instituto Crescer. E desses, para nossa grata surpresa e bastante representatividade, 4 deles registraram seus projetos, e é o que a gente vai apresentar, né? Que é o Eliseu Paglioli, o Tristão Sucupira Viana, Lucena Borges e o Instituto Crescer. Então, esses 4. A Itaara, que está aqui comigo, né? Perfeito. Que é lá do Tristão, ela vai se apresentar, eu não vou, né? Itaara, então te apresenta aí para o pessoal aí. Tá certo. E já de antemão agradeço aceito o convite aí de estar conosco aí. Eu que agradeço, né, estar contigo, Zé, estar com a Rayane e compartilhando, assim, fazendo parte, né, desse movimento, desse projeto de extensão, né, que já tem uma longa estrada na URGS, né, que é justamente o Fazeres Pedagógicos, né. Então, primeiramente, eu vou fazer a minha audiodescrição, né. Eu sou uma mulher de 50 e poucos anos, né, eu sou filha de uma mãe branca, um homem negro, né, a minha pele, ela é lida, né, normalmente como uma pele parda, né, mas eu me situo politicamente como uma mulher negra. Os meus cabelos, eles são longos, pretos, né, são bem, bem pretos, eles são naturalmente encaracolados, mas se algum vidente, né, qualquer pessoa que se aproxima vê que as pontas do cabelo são mais lisos, porque eu estou em processo de transição, a raiz ainda, né, já bastante mais encaracolada, e eu uso um casaco preto, né, fechado, brincos pequenininhos, né, bem discretos, eu não gosto de muitas coisas, assim, né, e aqui nas minhas costas eu tenho, então, um fundo branco, que é uma parede branca, né, e que está desfocada, a parede, a porta de uma madeira bem escura também, né. Então, basicamente é isso, assim, essas seriam as minhas características, né, para quem está nos escutando agora, nesse momento, né. E só coloque, Tara, sobre um pouco da tua caminhada aí na rede, fala um pouquinho de ti aí. Tá. Antes da gente começar as perguntas. Claro, o que eu posso colocar assim também, aqui, por exemplo, eu sou prof, né, desde os anos 2000,
eu iniciei primeiro com o movimento, antes mesmo de passar num concurso, né, público no Estado, eu trabalhei com o movimento, com o MOVA, né, que é o movimento de alfabetização. Aí depois no Estado eu trabalhei com EJA, com ensino médio, participei também durante um período da equipe diretiva, né, tanto como supervisora como vice-diretora, e só depois, isso lá de 2000, somente em 2014, é que eu ingresso, então, na nossa rede, na rede municipal de educação aqui de Porto Alegre. Em 2014, eu passo por algumas escolas, até que agora, bem mais recentemente, em 2023, é que eu consigo fincar meus pés, né, na escola especial. A minha primeira matrícula, meu primeiro vínculo com a rede é no campo da história. Eu sou professora de história, né, que é a minha formação inicial, e depois, mais tardiamente, é que eu busquei a pedagogia e formação também na área da educação especial, justamente por perceber já a longa data já os nossos alunos de inclusão na rede. Mas eu digo tudo isso assim muito mais, não só por uma perspectiva individual, né, mas principalmente para situar da onde que parte a minha fala. E para sinalizar também, Zé, que se eu tivesse tido experiências, né, de ERER, desde lá da minha formação, desde quando eu era aluna da educação básica, ou mesmo na minha formação como professora, eu tenho certeza que eu teria bem mais ferramentas, né, para enfrentar o racismo, esse racismo cotidiano, esse racismo velado que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então, por aí, né? Interessante. Mas assim, ó, tu sabes, já vamos começar as perguntas, né? Vamos começar as questões aí. A gente fez, na vez passada, numa live passada, nós tivemos a discussão sobre as experiências ambientais. E a participação das escolas especiais também foram bem significativas. Elas registraram projetos, o Eliseu Tristão registrou, o Instituto Crescer registrou, e agora, de novo, no ERER, né, registraram, né, foram esses 4 registros, ou seja, me parece que a escola especial está bastante viva nesse sentido, né, buscando essas alternativas, né, curriculares, né, o que é muito interessante. Eu queria que tu trabalhasse um pouquinho nessa discussão aí, nessa relação com a importância, principalmente do ERER, do EAB, numa escola especial, e em especial, né, numa escola situada na Restinga, ou nessa, né, em outros espaços, né, periféricos, né, da cidade. Que importância é esse projetos, esses espaços são para as escolas especiais? Certo. Eu acho que é bem relevante essa tua questão, assim, porque, Zé, normalmente quando a gente pensa nesses espaços, né, da educação especial, e principalmente, não estou falando aqui do atendimento educacional especializado, mas estou falando exatamente dos espaços mesmo, da educação especial, né, onde nós estamos ali no turno inteiro com esses alunos, né, eles não são, nós também somos escolas regulares, né, porque a gente tem esse costume de dizer assim, as escolas regulares, como se nós da especial não fôssemos. Não, nós somos escolas regulares, né? Mas temos uma rotina, né? Os nossos alunos, então, eles seguem, claro que alguns com uma tolerância de permanência no espaço, um pouco mais, um pouco menos, né? Por todas as questões individuais, né? De cada um, obviamente. Muitas vezes também por questões de falta de atendimento também na saúde, né, uma dificuldade de acesso, né, quando tu fala sobre a Restinga, né, mas eu não quero entrar ainda na Restinga, mas eu quero dizer assim para ti que o quanto que é importante, né, a educação das relações étnico-raciais na educação especial, porque nós, muitas vezes, quem está de fora, pensa que isso não ocorre, que o racismo não ocorre na educação especial. Então, quando tem uma aluna nossa, né, uma menina, uma criança, uma Down, né, uma criança com síndrome de Down, e que, por vezes, escolhe, né,
que expressa que não quer sentar do lado da outra, e a gente vê claramente que é por uma questão de racismo, né, pelo tom da pele, pela cor da pele da outra criança, a gente não tem como fechar os olhos diante disso. Tá? A gente não pode fechar os olhos com piadinhas, ou falas, não são nem piadas, né, que normalizam, né, o racismo ou o capacitismo, mas às vezes falas que não são tão facilmente perceptíveis, mas que a gente precisa, como professor, né, como profissional da educação, estar muito atento a isso. Então, eu acho que, muito mais, trabalhando a ERER, né, na educação especial, posso resumir, assim, de modo muito direto, né, que não é só no sentido de valorizar os saberes ancestrais, né, saberes indígenas, afro-brasileiros, né, não é só no sentido de pregar o respeito à diversidade, mas é principalmente no sentido de nos dar ferramentas, né? Ferramentas para a gente coibir, para a gente identificar, né? Primeiramente, a gente tem que identificar, e para coibir o racismo e o capacitismo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E aí, Zé, antes da gente entrar, assim, na questão das escolas mesmo, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar também em algumas que estratégias, né? Depois a gente vai ver várias práticas, né, que as escolas especiais já utilizam, né? Quer falar, Zé? Não, pode falar, pode. Não. Mas assim, algumas estratégias que podem viabilizar melhor o trabalho da ERER, né? O trabalho da educação para as relações étnico-raciais. Primeiramente, no sentido de que a ERER, ela tem que ir além, né? Nós tivemos agora essas últimas 2 semanas, né? Toda a rede discutindo também o projeto político-pedagógico das escolas, né? A pedido da mantenedora, tudo, né? E encaminhando, reformulando esse documento. Então, o que eu quero dizer é que tanto o EAB, né, que é o Espaço Educativo Afro-Brasileiro e Indígena, que nós temos nas nossas escolas aqui da rede, quanto a própria educação para as relações, elas têm que ser muito mais do que meramente um texto normativo, né? Então, e aí a gente tem que se questionar assim, bom, eu me lembro que durante um tempo eu trabalhei na especial, mas fazendo o cadastro, só para trazer um exemplo, fazendo o cadastro dos alunos que têm pretensão, né, que tem uma demanda, que trazem essa demanda por estudar na escola especial, que vem, então, das nossas escolas infantis e das conveniadas. E aí, preenchendo esse cadastro, uma coisa que a gente observa é que o campo, ali onde diz o marcador de raça, gênero, né, de raça e cor, enfim, mesmo tu marcando, isso é uma falha, a gente já comunicou, inclusive, a nossa mantenedora, né, mesmo a gente marcando ali como a pessoa se auto-identificou, ele muda. Ele acaba, o sistema acaba jogando depois o branco. Então, isso aí são pequenas coisas que a gente vai ter que ir ajustando junto à mantenedora e que já tem, nós, como coordenadores dos EABIs, nós já estamos levando isso para a nossa assessoria, né? A assessoria agora, essa semana, se não me engano, foi ontem, fez uma formação muito interessante com os nossos secretários de escola da rede como um todo, né? Não só das especiais, mas justamente para dar espaço para que as pessoas possam, né, se auto a heteroidentificação, né? Então, na hora do registro, porque isso aí, obviamente, vai lidar diretamente com a questão das políticas públicas, né? E principalmente para tirar dessa invisibilidade, né, do negro, das pessoas pretas e pardas, né, dentro do espaço escolar. Acho que isso é um ponto, né? Sim. Então, outra estratégia, eu acho que para a gente utilizar nessa questão da ERER nas escolas especiais também, é a gente ser capaz, não só na escola especial, né, mas assim, nós, como professores, sermos capazes, assim, de chamar para um diálogo um colega, né? A gente percebe uma fala racista, quando a gente percebe uma prática capacitista, né, que a gente consiga criar um vínculo com o nosso colega de profissão, né, que seja assim realmente genuíno,
no sentido de não de buscar condenar especificamente, mas buscar um diálogo para fazer com que essa pessoa também se dê conta de algumas coisas, sabe, na interação. Porque senão a gente acaba naturalizando e reforçando alguns mecanismos, né, que reproduzem o capacitismo, que reproduzem a negação do racismo, né, principalmente na escola especial. Porque o foco fica sempre muito na deficiência, muitas vezes, e acaba que meio que invisibilizando, né, esses outros marcadores, né, como a raça, o gênero, enfim. Então a gente não pode pensar, nós não somos todos iguais, mas nós não somos todos iguais, não é só por um discurso, né, de diversidade, né, nós não somos todos iguais, porque realmente nós somos atravessados por marcadores que fazem com que a nossa experiência, né, concreta de vida seja impactada, né, por essas questões, né. Então, acho que é isso, assim, mais ou menos, que eu... Antes de entrar, né, o Itara, antes de entrar na primeira escola, que a gente vai conversar sobre, vamos apresentar o Eliseu, a gente só tem que ressaltar que mesmo essas duas escolas, o Lígia e o Salomão, né, o Lígia Verbruck e o Salomão, eles não registraram, e por vários motivos, a demanda de... Quem não registrou foi O Lígia Verbruck e o Salomão Arbatnik. Exatamente, perfeito. Mesmo eles não tendo registrado, né, a gente entendeu, a dinâmica hoje está uma loucura, né, Itara? Está uma loucura. Inclusive a nossa colega, a nossa professora, a professora Débora, a nossa colega, ela também está muito envolvida, né, no projeto da produção de um livro lá na escola, né, na escola dela, no Lixo, então também tem essa questão. Final de ano, mas o trabalho, pelas conversas, a gente se encontra nas formações de quinta-feira, que nós temos junto à mantenedora, e o trabalho vai tocando, isso aí independe, né, da política, independe da resolução 24, né, de 2022, né, já vem um trabalho de longa data nas escolas. Não, isso que eu queria registrar, que na verdade, as 6 escolas hoje, os 6 espaços, eles têm trabalho, só para a gente deixar registrado aqui, né, que os seis espaços de educação especial estão com trabalho em ERER e EAB, e isso é interessante, né, e eu acho que dá para fazer aí uma rede de troca de informações, de experiências, né. Inclusive, nessas conversas que a gente, né, nós nos encontramos, a própria Débora, ela colocou para mim também que agora, para o ano que vem, para 2026, a gente já quer iniciar o ano, assim como já teve essa grande conferência, vamos dizer assim, né, não seria esse o termo, mas a união de várias escolas comuns da Zona Sul, da Restinga especificamente, nós também, enquanto escolas especiais, a gente também está pensando em fazer, né, um congresso, vamos dizer assim. Sim. Mas voltado especificamente para a ERER, né? Sim, vai ser muito bem legal, interessante, bem muito interessante. interessante. Tocar porque é muito singular, né? Exatamente. Então tá, vamos começar então com as escolas? Vamos começar com a Restinga, né? Vamos lá começar lá a Restinga, lá com o Eliseu. Não, vamos começar com o Eliseu, mas o Eliseu do Cristal. O Eliseu no Cristal, desculpa. Eliseu no Cristal, isso, no Cristal. Vamos lá, o Eliseu no Cristal, depois a gente vai para... Isso. O Eliseu, então, uma escola que fica no bairro Cristal, né, na zona oeste de Porto Alegre, e eles também já vêm desenvolvendo trabalhos ligados à ERER, né, há bastante tempo, trabalhos que envolvem toda a comunidade escolar, né. Na primeira imagem ali, quem tiver acesso ao site, né, vai ver a questão de uma exposição que eles fizeram, né. Este ano, especificamente, não temos nenhum coordenador do EAB lá no Eliseu, mas está sendo articulada pela própria coordenação pedagógica, né, a educação das relações étnico-raciais, e vai se desenvolvendo ao longo de todo o ano também. Se tu quiser subir um pouquinho, Rayane. Né? Aconteceram, então, várias palestras, né, o público-alvo sempre ligado a toda a comunidade escolar,
E eles expuseram também o Instagram, né? Que o Eliseu também tem o Instagram deles, onde eles expressam todos os trabalhos que são desenvolvidos na escola, não somente na área da ERER, né? Mas nos demais campos, né? Uhum. Acho que é por aí, né? Isso, essa questão, assim, Zé, de neste momento não tem ninguém à frente, né, na coordenação do EAB, lá no Eliseu, é uma questão preocupante, porque mexe diretamente com o aspecto do RH, né? Uhum. Então, mas também é importante sinalizar que já para o ano de 2026, inclusive, já foi sinalizado pela mantenedora, né? Não estou passando plano aqui para a mantenedora, mas acho que é bem importante a gente sinalizar aspectos bons, né? Porque, inclusive, a possibilidade da ampliação da carga horária do profissional, do professor que vai estar ali à frente do EAP, né? Conforme o tamanho da escola, obviamente. Né? Sim, eu acho A que é gente, importante. Nós já tínhamos, viu, Itara, nós já até tínhamos conversado em outra gravação, né, do ensino fundamental. A Estela até nos colocou, depois vocês vão ver, né, vocês também vão ver dia 20 de novembro, que nós vamos lançar esse, da necessidade de fazer o ERER uma política institucional, né, para não ficar nessa coisa dependente de carga horária, de projeto, né? Então, ela ser uma política institucional já, né? Que possa perdurar, né? Eu particularmente entendo que já é uma política, né? Uhum. Já é uma política institucional a partir da resolução 24 de 2022, né? Sim. Mas, infelizmente, esbarra ainda nessas questões das atitudes, né, de alguns colegas que estão na equipe, a gente entende também, mas que são escolhas políticas, a gente não pode deixar de dizer isso, que são escolhas políticas, né, de tu tirar um professor, de repente, que está nessa função e colocar na sala de aula, mas eu não quero, assim, entrar nesse debate, né, até porque eu não sei exatamente qual é o caso específico, né, deve ter, com certeza o quadro deve estar aberto lá no Eliseu para isso, né, o quadro de professores, né. Sim. Bom, vamos partir então para o próximo. Vamos lá para o Jardim Sabará e corrige, né? Lucena é no Jardim Sabará, agora estou certa, né? Sim, exatamente. O Lucena é lá da Zona Norte, do Jardim Isso, Sabará. Zona Norte. Vamos passar lá para a Zona Norte, então. Olha que riqueza também, né? Lá no Lucena, quem está à frente da coordenação do EAB é a professora Maria Beatriz Guterres, né? A Bia. Ela está ali. Essas primeiras fotos, elas são bem interessantes porque elas correspondem eles realizaram lá uma semana literária. Então, todos eles fizeram leituras de obras com personalidades negras, né? Personagens com protagonismo negro, e depois culminou com essa exposição também de fotos, né, a literatura e fotografia junto, né, e a Bia, ela também no primeiro semestre, ela compartilhou conosco, pode ir passando, nesse primeiro semestre de 2025, eles também fizeram uma atividade que foi a visita ao Quilombo, né, um quilombo em Alvorada, Ubuntu. Então, foi muito rico para eles, foi um projeto que envolveu a todos, né, não só os professores, né, tiveram acesso à cultura, à música, né, aos instrumentos, à forma de gerir aquela comunidade. Então, a Bia iniciou também esse ano na coordenação, né, em 2025, né, tem algumas escolas que já vêm há mais tempo, né, mas a Bia, assim como eu, nós iniciamos em 2025 na coordenação do EAP. Né? Só para lembrar o pessoal, né? A Tara já colocou isso aí. Todas essas imagens aí, pessoal, tá no site do aluno pesquisador. Tá? Então, são projetos que já estão registrados lá, vocês podem acessar, né? Tá no espaço escolar, é só procurar ali que tá. Na descrição do vídeo vocês vão poder acessar, ver todo esse material que a gente está passando aqui, né, Itara? Isso, exatamente. E a Bia também, lá do Lucena, ela expandiu a questão também da ERER para os povos ciganos,
Então, muito legal, sabe? Uma proposta diferenciada, né? Fizeram práticas, fizeram oficinas de grafite também, lá no Lucena. Então, assim, na verdade, por que eu estou sinalizando essas coisas? Porque a própria plataforma, né, Zé, em função também do espaço, vamos dizer assim, também restringe um pouco para mostrar toda a grandiosidade. Toda a potência, né, que é o trabalho. Exatamente, que já está acontecendo nas escolas, né? Então, Sim, eu sim. só estou sinalizando nesse sentido. Não aparece isso ali, mas isso já está acontecendo lá no Muito Luciano. legal. E agora vamos para o teu trabalho, né? Lá para o Meu Tristão. chão, né? Teu chão, isso. Vamos voltar, vamos lá para Restinga. Agora sim para Restinga, né? Vamos lá para a Restinga, né? Vamos lá para Restinga. Então, Aquele espaço que hoje é uma cidade, né? Não é mais um bairro, ali é uma cidade, né? isso. É verdade, tem de tudo ali na Restinga, né? Assim, de serviços, né? Vamos dizer. Mas tu sabes, é assim que eu não posso começar a falar dessa minha experiência lá à frente do EAB do Tristão, sem também fazer uma referência, né? Porque no Tristão, os trabalhos já vinham acontecendo também há bastante tempo, né? Todos os trabalhos ligados à ERER, claro que de modo, às vezes, um pouco mais assim, isolado, uma atividade ou outra, né? Mas desde 2023 nós temos à frente do EAB uma colega, né? Que foi a Ana Paula Noronha. Depois nós tivemos também em 2024 a professora Mireila, né? A professora Mireila, no mesmo ano que a professora Mireila então assumiu, né? Tudo uma questão de ajuste, tanto teve uma questão de saúde de uma colega, né? Agora as coisas já. Eu pretendo, pelo menos, não tirar o pé dali, né? Gostei. Mas até chegar o momento, né, para ficar um professor e ter um trabalho mais contínuo, às vezes tem questões pessoais também envolvidas, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Mas em 2024 a gente também escolheu a nossa matrona lá do EAB, né, que é a técnica de nutrição, agora já aposentada, a Rosaura da Silva, né, e que estava conosco desde 2010, uma mulher que também é negra, uma mulher militante, né, muito inserida no movimento negro, então nós prestamos essa homenagem a ela, né, a elegendo como a matrona do nosso EAB, né. E o que eu posso dizer, assim, nessas fotos iniciais que aparecem ali no site do Fazeres Pedagógicos, nós temos, então, numa turma de terceiro ciclo, né, alunos que são a partir de 16 anos e que ficam conosco até os 21 anos, né, e eles estão numa oficina com as Abaelmis, né, então, depois desse processo inicial, depois nós vamos fazer uma grande mandala, né, com essas Abaelmis, ainda que a gente saiba a origem dela, que não tem nada a ver com aquela questão dos navios negreiros, do deslocamento, né, do sequestro das pessoas africanas, né, e escravizadas, mas que traz toda essa potência, né, do que é as mulheres negras, né, essa resiliência. E pode passar, Rayane, se tu quiser um pouquinho também. É importante dizer que nesse primeiro semestre, a gente, lá no Tristão, nós ficamos ainda muito mais voltado com a questão dos saberes dos povos originários, né? E foi justamente nesse sentido que a gente desenvolveu o nosso primeiro Expo EAB Tristão, né? Que a gente denominou dessa maneira. E aí, na foto, nós temos a professora Rosane, né? Nós trabalhamos muito com a questão do território, né? Os alunos conseguiram, então, fazer todo um croquis, vamos dizer assim, né? De todo o mapa da nossa escola, fazendo uma articulação também com a potência que é o território indígena, né? E, se quiser, pode passar. Também, ali eu trouxe algumas fotos também das pessoas envolvidas, né, que basicamente são todas os segmentos, né. Eu aponto, assim, que, para quem vai escutar, depois eu acho que eu posso sinalizar que a minha falha ainda é no sentido dos nossos colegas que estão atuando também, que são da ABES, né. Então, os agentes de inclusão, neste momento, eu ainda não consegui fazer essa articulação com eles, né, mas está no meu horizonte, né.
E nós fizemos várias atividades, além dessa exposição, nós tivemos também um trabalho que não aparece nas fotos, mas fizemos um teatro de fantoches, que inclusive vai aparecer agora na Semana da Consciência Negra, né, já tem data para nós estarmos lá no Largo Zumbi dos Palmares, que vai ser no dia 19, e tivemos tudo baseado, né, naquela obra da Ângela Xavier, que é a Lanceirinha, né, então é um teatro de fantoches, assim, voltado, né, para o público mais infantil, né, e o trabalho do professor Hernani, que foi o professor que também veio aqui junto com a professora Carla Duros, falando sobre a questão ambiental, ele também está conosco, né, junto com sim, legal. Um trabalho voltado para a ERE, a partir de um artista plástico, que é o Rubem Valentim, né? Então, a professora Tiele também, eles estarão agora na Feira do Livro. Então, eu estou falando isso, SECOM, Semana da Consciência Negra, Feira do Livro, para mostrar assim, que a escola especial, ela também produz, né? Ela também articula a essa educação e é capaz de apresentar em outros espaços, né? Essa capoeira nós temos, assim como depois a gente vai ver com o Crescer também, a nossa capoeira do Tristão, nós temos à frente o professor Diego Marona, né? Nós temos há quase 11 anos e já participou já esteve em diversos espaços da nossa cidade também, né? Então, assim, são alguns trabalhos que eu poderia estar citando, né? Fizemos trabalhos com o professor também, professor Leandro, né, com argila, com cerâmica, com as mães, né? Foi um trabalho muito riquíssimo. Trazemos também para a nossa escola as questões dos direitos das pessoas com deficiência, né, articulado, né, com um projeto também do governo federal, eles foram lá com advogado para trazer algumas orientações jurídicas, né? Então, como eu disse anteriormente, né, há uma interseccionalidade, né, desses marcadores, e por isso a gente tem que trabalhar sempre em diversas frentes, né? Então, combatendo o racismo, combatendo o capacitismo, combatendo, né, o machismo nesse sentido. Agora também nós estamos fazendo um trabalho muito legal, assim, que até é baseado naqueles lápis cor de pele, né? Sim. Então, foi numa formação, né, que eu assisti de uma outra colega, né, e eu disse, olha, eu vou aplicar lá na minha escola também, a gente tem que se ver, os nossos alunos precisam se ver. Então, eu fiz exatamente como ela, né, fiz as fichas, né, para que eles possam identificar o tom mais próximo, aquele lápis cor de pele, fizemos leituras de livros, né, junto com eles. Então, é um trabalho que tem, assim, um grande caminho, sem dúvida, né, pela frente, mas que também já está trazendo bons resultados, né. Acho que é bem importante. Tu sabe quando tu cita que tu está fazendo algumas atividades que tu viu em outras escolas, isso nos dá essa força de fazer esses trabalhos aqui, né? Porque como a gente consegue ver experiências e, né, e ver novos desafios, né, a partir dessas vivências de outras pessoas, de outros espaços, né? Eu acho que isso é importante, essa troca, né? E é como tu tá falando, Zé, assim, os desafios, né? Eu acho que normalmente a gente tem a tendência a falar como desafio a questão estrutural, né, das atitudes, mas o desafio também é fazer com que essas lutas, né, contra o capacitismo, contra o racismo, contra o capital que nos desumaniza, né, que elas possam, então, se entrelaçar, e para isso a gente tem que assumir uma postura intencionalmente política, né? Não adianta a gente fazer somente para bonito ou para exposição, né? Então tem que ser um movimento orgânico realmente. E é nesse movimento orgânico que nós que levamos essa bandeira, vamos dizer assim, é que a gente também tem que se sentir capaz de chegar no colega com humildade, com camaradagem e sinalizar algumas coisas, né? Então, eu acho que se nós não avançarmos nesse sentido, a gente vai continuar simplesmente fazendo trabalhos para expor, né? Mas não para combater genuinamente, né?
Uhum. Porque, enfim, eu não posso negar, né, que em todos os espaços, né, há falas, né, preconceituosas, há olhares, a gente percebe, né, eu mesmo como uma mulher, né, de pele, né, mais clara, passei já por tantas situações, e isso mexe diretamente com a nossa subjetividade, né, de nos tornarmos, né, humanos. Então, muitas vezes, depois, provavelmente, quando eu tiver, eu não quero avançar nisso, mas com certeza, né, Zé, quando a nossa colega Alexandra falar sobre a questão da ERER na educação infantil, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer exatamente isso, né? Sim. Então, é por aí. Bom, agora nós vamos para o nosso último, né, que é um espaço. O Instituto Crescer, ele é um espaço diferenciado, porque, em primeiro lugar, ele está vinculado ao CEMET, né, ao CEMET Paulo Freire, e os professores lá do Instituto Crescer, que tocam o trabalho lá, são tudo vinculados ao CEMET Paulo Freire. O Instituto Crescer, ele recebe alunos e alunas, né, a partir dos 14 anos com deficiência, né, intelectual, e é uma luta deles, né, porque é um espaço único nesse sentido, né, que consegue, né, abrigar esse pessoal, né, e eles conseguiram, o movimento conseguiram fazer um trabalho todo voltado para o mundo do trabalho, né, interessante. Geração de renda, né? Isso é muito legal, conhecer esse trabalho do Instituto Crescer, né? Inclusive, nós fizemos, eu peço para a Rayane apresentar aí, mostrar aí o Jornal do Crescer, que nós produzimos junto com o Hilário, esse Jornal Crescer, que nós vamos lançar agora, no dia 17, viu, Itara? Dia 17 de novembro, nós estaremos lá no Simpa, conversando sobre o Caderno Pedagógico 2. O Caderno Pedagógico 2 foi onde o Caderno Pedagógico deu base às escolas especiais. Foi a partir desse Caderno Pedagógico que se instituiu as escolas especiais. Nós vamos ter a companhia lá do Chico, o Francisco, que foi o cara que apresentou, fez toda a apresentação desse caderno pedagógico. Vamos ter do Marco, do Fórum, né, de Inclusão. Vamos ter da Giana, que a Giana ela da Cira. A Cira está fazendo 30 anos, interessante, né? 30 anos. Então, e vamos ter o Hilário lá também. E o Hilário vai. E aí volta um pouquinho, olha, horta orgânica, oficina de panificação, ou seja, é realmente um trabalho bastante rico, né, que faz o Crescer hoje, né. Eles, inclusive, estão fazendo, coloca aí também o negócio do evento deles, o Instituto Crescer vai estar conosco dia 17 lá no Simpa. Também gostaria da tua presença lá, Itara. Dia Obrigada. 17 de novembro vai ser presencial, nós vamos fazer híbrido, né, na verdade, uma live híbrida, e vai ser lá no Simpa às 19h30. O Simpa que tem nos recebido muito bem, né, já é vai ser a terceira live que a gente faz lá, sobre os cadernos pedagógicos. E dia 27, ele vai estar fazendo esse seminário municipal de garantia de direitos, né? É o dia inteiro, né? Discutindo, olha ali, pessoas adultos com deficiência intelectual, direito à educação, trabalho e convivência familiar e comunitária. Então, esse é o tema dessa discussão que vai ser lá no Instituto Crescer. Então, voltando para o Instituto Crescer, né, Itara, o Instituto Crescer, o Hilário até nos colocou, eles não têm um EAB, o EAB é lá do CEMET. Exato, isso mesmo. Então, o que eles têm, bom, tu deve ter conversado, aí tu repassa essa conversa com o Hilário, eles têm ações de ERER lá dentro do ERER, e é isso que é mais, acho que o Hilário colocou no registro que ele fez, né? E acho que é isso que tu vai comentar, né? De ações de ERER, né? Então, vamos lá. Então, bota a página aí do Instituto Crescer. Ele está localizado no Partenon, né? Na zona leste de Porto Alegre. Do lado, inclusive, do Salomão, né? Exato.
E bastante próximo ali. E uma coisa que também se aproxima com o Tristão, que eles trouxeram, é a capoeira, né? Porque aquela hora eu ainda tinha comentado que nós, no Tristão, nós temos capoeira já há praticamente 11 anos, né? E o Instituto Crescer, à frente, né, da capoeira, com o mestre Delmar, eles estão completando ainda esse ano 25 anos, né, da capoeira. E a capoeira que vai propiciar, então, não só o desenvolvimento do corpo, né, mas também muito pautado nos valores morais, né, na questão humanista, né. Então, é bem interessante o trabalho que eles fazem lá no Instituto Crescer, que nós, como Educação Especial, nós temos ainda, né, muito a aprender com eles também, né, principalmente por essa questão da geração de renda, né, voltado muito ao trabalho, né, da inserção dessas pessoas, tem jovens, pessoas adultas, né, jovens adultos acima de 21 anos que ainda permanecem, né, que têm acesso, então, à geração de renda, né, ao trabalho. Lá eles fazem projetos com música, né, que vai além da confecção de instrumentos, né, trabalham com psicomotricidade, tem também caminhadas coletivas. Eu achei super interessante que, lendo o material que o Hilário nos mandou, né, também tem exercícios de ginástica chinesa, né, então estimulando a questão da respiração consciente, promovendo mais relaxamento, né, para os alunos. Aí está passando agora, nesse momento, né, a aluna, né, a Rosinara, que é uma artista, né, e que ela foi perpassando vários campos, né, da arte, da pintura, costura, escultura, fotografia, né, se destacou bastante com fotografia, a ponto, inclusive, Zé, de ter uma exposição, né, Faces do Crescer, né, onde essa aluna, né, a Rosinara, que pouco se comunica, né, verbalmente, mas que ela consegue, então, traduzir toda essa potência dela através da fotografia também, né, então ela fez junto com o professor, teve essa exposição Faces do Crescer, onde um a um, todos, né, do Instituto, alunos, trabalhadores, as mães, os professores, todos foram fotografados, né, então é um trabalho bem rico, né, que acontece lá no Instituto Crescer. Certo. Uma coisa interessante também, porque lá na nossa escola, nós também temos a intenção de trabalhar com a audiovisual. E o Instituto Crescer tem uma trajetória, eles já estão, né, praticamente elaborando agora o 5º curta-metragem. Então, é mais um motivo para eu me aproximar lá do Hilário e dos professores do Instituto para aprender um pouco com isso tudo, né? Em 2016, nós começamos nossa caminhada do aluno pesquisador na Restinga. Nós começamos a trabalhar com Mário Quintana, na Escola Mário Quintana. Inclusive, nós, por causa dessa nossa experiência, nós fizemos uma cartilhazinha chamada Preto no Branco. O Preto no Branco foi uma cartilha que a gente fez para atividades para trabalhar com a B20, naquela época era o 5º ano, né? Sim, sim. 5º ano. E aí a gente fez, inclusive, baseado um pouco, naquela época estava saindo uma experiência de um rapazinho, um gurizão, assim, ele com o celular dele, ele fazia o Meu Herói Negro, então falava dos zumbidos, né, com gravação, assim, de celular, fazia, e aquilo bombou na internet, aquelas gravações. Eu não sei se tu lembra disso aí, bombou essas... Sim. Aí nada se cria, né? Tudo se copia, né? Então nós resolvemos fazer o Meu Herói Negro, mas Meu Herói Negro da localidade, né? Meu tio. Então nós fizemos esse trabalho com as B20, o Meu Herói Negro. E aí cada um trazia isso aí e fizemos um vídeo. E quem nos ajudou nesse vídeo foi o Márcio, da TV Restinga. Ele fez todo um vídeo muito legal, saiu um vídeo muito legal desse trabalho com o Meu Herói Negro, com as famílias, os filhos, os alunos trazendo seus heróis para a escola, e nós fizemos uma conversa, ficou muito legal, muito bom esse trabalho, em 2016, né? Então tu tem uma companhia aí, que é o Márcio, que pode trabalhar também com vídeo. Não sei se o Márcio continua, né, com a TV Restinga, se o Márcio estiver nos assistindo aqui,
Valeu, Márcio, pela parceria aí em 2016. Foi muito, muito, muito produtivo. E saiu um trabalho muito potente, realmente. Foi muito, muito interessante. Bom. Tu sabes, que tu tá... Eu não quero desvirtuar, assim, né? Tu tá trazendo uma coisa muito bonita, né? Mas quando tu fala sobre o ano de 2016, assim... Eu, infelizmente, como trabalho na educação especial também, eu me lembro, né, daquele surto da Zika vírus, né? E eu até para participar aqui, eu estava lendo algumas coisas assim, e eu vi a partir dos dados, né, do IBGE e mesmo da região metropolitana, o grande índice de 10 mulheres, 8 mulheres negras foram infectadas pelo Zika. Né? Então, e por que eu estou trazendo isso? Porque isso só demonstra que racismo e capacitismo estão interligados. Né? A deficiência, ela também é construída por um sistema racista. Porque são essas mulheres que muitas vezes, né, acabam gestantes, né, foram picadas pelo mosquito e vivendo em situações insalubres, né, muitas vezes a solidão da mulher negra vem sempre à tona, né, porque ainda mais quando tem um filho com deficiência, a primeira coisa é o que o parceiro, né, vai embora, deixe, né, então tem todas essas questões, assim, que a gente precisa pensar também, né, essa interseccionalidade de marcadores que oprimem, né? Então, acho que é mais ou menos por aí também que eu queria falar, né? Que é importante, porque nós não temos como trabalhar somente o capacitismo, nós da educação especial, se a gente não atrelar a esses outros marcadores. Né? Por exemplo, uma criança negra, né, ela tem uma perspectiva muito mais curta, no sentido de não ser vista, né, como uma criança autista, do que uma criança branca. Né? Então, o acesso depois, né, como é que eu posso dizer, aos serviços, né, que vai desde da assistência médica, né, a própria educação, ela demora muito mais, né? Quantos homens, né, que sofrem também com deficiências, né, homens negros, né, a gente não pode esquecer que acho que foi em 2020, né, Zé, que teve o caso aqui em Porto Alegre não me lembro o nome dele agora, que foi assassinado no Carrefour, né? Sim. Quer fazer coisas ruins, porque eu mas eu estou ainda com esse negócio do Rio de Janeiro na minha cabeça, né? Enfim. Vou situar o pessoal que está nos ouvindo, né? Nós estamos numa sexta-feira, dia 31, fazendo essa gravação. Então, só para situar por que a Itara está colocando essas questões, porque nós estamos nesse calor e nessa sensação ruim que vem lá do Rio de Janeiro, desse episódio lamentável, né, que vem, e é isso que não adianta, né, Itara? Isso ecoa em todos os nossos hierarquizando corações, as pessoas, né, que enaltecem padrões de beleza, né, que valoriza apenas corpos produtivos, né, com uma função utilitarista. Então, é difícil a gente, né, como professor, né, da educação especial, não se abater por tudo isso que está acontecendo, né? Exatamente. Bom, o Itara, tu fazendo tuas considerações aí, o que tu achou? O que tu achou esse olhar aí que tu teve, né, para as diferentes ideias, diferentes projetos? Como é que foi? Que tu poderia nos dizer para a gente fechar esse nosso encontro? Olha, eu acho que eu vou puxar um pouco assim sobre essa questão mesmo da prática da ERER, né, nas escolas especiais, que elas não podem não ser atreladas ao aspecto da interseccionalidade, né? Então, combater o racismo, o capacitismo, né, e as questões de classe e de gênero, né,
Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que estar sempre no horizonte. Sem essas lutas atreladas, a gente não consegue avançar. Né? Acho que é mais ou menos por aí. E o importante é que, a partir desse material que foi encaminhado para a gente pelas escolas, a gente está indo num caminho, um caminho muito bom, sabe, Zé? Um caminho bem, bem legal. Então, eu acho que avançar na luta, sempre. Eu também acho, concordo contigo. Acho que os registros foram muito, muito, muito bons, né? Muito interessantes, né? E isso nos dá sempre um ânimo, né? Eu acho que a gente sempre coloca, viu, Itara, a gente fazendo fazeres é uma coisa interessante, né? Mas a gente com fazeres, trazendo essas experiências, a gente sempre pensa, apesar de todo esse governo, apesar de toda essa privatização que estão fazendo, né? Toda essa precarização do nosso do trabalho, os professores têm focos de resistência, né? Isso é legal, isso é saudável, né? E a gente aqui no Fazeres tenta ser esse espaço aí de... Os né? professores e as famílias também, né, Zé? As nossas famílias lá no Tristão, a gente trabalha muito, sabe, com essa articulação com as famílias. Uhum. Então, eu acho que esse é o caminho. Se a gente não for para a comunidade, né, chamar a comunidade de lado, fazer um esclarecimento, e não só no sentido de levar a palavra, mas de ouvi-los, de ouvir as demandas da comunidade, eu acho que não tem outro caminho, é por aí, sabe? Então, agradeço a Itaara pela essa participação, agradeço a Rayane por nos dar todo esse apoio, né, Rayane? E finalizamos aqui esse nosso encontro aí discutindo ERERA e AB na educação especial. Obrigada, obrigada.